Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que quer que amarrares na terra, terá sido amarrado nos céus. E o que quer que soltares na terra, terá sido solto nos céus. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O livro de Esdras é uma história do retorno do cativeiro de Israel e a reconstrução da casa de Deus como o início da restauração de Deus entre os seus escolhidos para o seu testemunho na terra, de acordo com a sua economia. O livro de Neemias é uma história da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, como uma restauração contínua entre os seus escolhidos para o seu testemunho, tendo em vista a realização da sua economia. A ênfase do livro de Neemias é que a cidade de Jerusalém era uma defesa e proteção para a casa de Deus que estava na cidade. Isso significa que a casa de Deus, como sua habitação e morada na terra, precisa que o seu reino seja estabelecido como uma esfera de defesa dos seus interesses na terra para a sua administração, a fim de levar a cabo sua economia. A reconstrução da casa de Deus tipifica a restauração da igreja degradada, e a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém tipifica a restauração do reino de Deus. As edificações da sua casa e do seu reino caminham juntas. Os líderes dos Moabitas e Amonitas estavam muito descontentes por Neemias buscar o bem dos filhos de Israel. Neemias capítulo 2, versículos de 17 a 20, é uma palavra relacionada à reconstrução dos muros de Jerusalém. Os líderes dos Moabitas e Amonitas zombavam e menosprezavam os filhos de Israel e perguntavam se eles estavam rebelando-se contra o rei ao fazer aquilo. Neemias respondeu-lhes dizendo: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essa resposta indica que Neemias era muito destemido. Ele seguramente não era covarde. Quem é covarde não pode ser um servo de Deus. Os inimigos ficaram irados e muito indignados, e novamente escarneceram dos judeus e menosprezaram a sua edificação. Neemias confiou em Deus, orando para que ele lhes devolvesse o opróbrio. Assim, os judeus edificaram os muros. Todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque eles tinham ânimo para trabalhar. Hoje, não importando quanto sejamos escarnecidos e menosprezados, devemos ter um coração para edificar e devemos ser destemidos. Por um lado, os filhos de Israel estavam preparados para lutar. Por outro, confiavam que Deus lutaria por eles. Também nessa questão eles eram destemidos. Os covardes poderiam dizer que, já que Deus lutará por nós, não precisamos fazer coisa alguma. Mas a verdade é que Deus ajuda os que se ajudam. Se você não se ajudar, Deus não lhe ajudará. Segundo a história, Deus não ajuda o covarde. Foram os destemidos que receberam a ajuda de Deus. Na tipologia do Antigo Testamento, muitas pessoas foram usadas temporariamente por Deus
de acordo com suas capacidades e virtudes naturais, para representar algo espiritual. Um exemplo disso é Neemias e sua intrepidez, que era uma virtude em sua conduta humana. No Novo Testamento, todas as virtudes e capacidades naturais devem ser levadas à cruz. Elas precisam ser crucificadas. De acordo com o verdadeiro significado da cruz de Cristo, a cruz não significa meramente que algo seja terminado, mas que as coisas naturais são crucificadas para ressurgir em ressurreição.